As Mangas da Donzela é um poema que eu particularmente gosto bastante, porque eu acredito que ele tem uma mensagem interessante, a simbologia, a alegoria que ele faz, embora seja uma mensagem, sucinta, resumida, acho que diz muito, que abre possibilidade para várias vertentes, uma visão em várias vertentes. Então, As Mangas da Donzela é o poema que abre o livro, Textos Sinceros, Folclore Brasileiro em Poemas. Ele não deixa de ter uma simbologia e pode ser visto como uma lenda, um poema de minha criação. E a lenda em si, ou a história dele, foi eu que também pensei, E basicamente, de uma forma alegórica, inserido num cenário de fantasia, conta a história de um príncipe brasileiro que em suas aventuras conheceu uma donzela. E ao conhecê-la, ele tem uma grande paixão e descobre que ela gostava muito de mangas. Então ele percorre vários locais, para encontrar as mangas mais saborosas, as mais bonitas, para presenteá-la. Ele faz um blend, com mangas, vai nas mais diversos tipos, nos mais diversos pés de mangueira, e as coloca em uma cesta dourada para presenteá-la. Só que acontece que a moça recusa esse presente, E o que deixa o homem muito triste. O príncipe chora bastante, chora inclusive sobre as mangas, e pede para que uma fada faça um feitiço de preservação das mangas, na esperança de que um dia ela aceitasse. E ele morre apaixonado por ela, mas ela jamais aceitou as mangas, jamais teve alguma coisa com ele. E muito tempo depois, dentro da ideia do poema, dentro da mitologia do poema, as pessoas procuram por essa cesta de manga, acreditando que encontrando, mordendo essas mangas, as mangas da donzela, podem se curar de doenças, ter uma propriedade mística. Enfim, além da história interessante, eu acho muito reflexivo, porque a manga é uma simbologia de algo que nós queremos agradar alguém, de um presente, de algo, de um carinho, E a recusa, ela pode ser muito dolorosa quando alguém recusa algo que, de certa forma, nós fazemos questão, E eu acho que isso é interessante também da aceitação, de que as pessoas não vão ter muitas vezes a reação que nós esperamos. E é de se pensar, que muitas vezes as pessoas dariam a vida para ter aquilo que nós recusamos. Se analisar toda a estrutura do poema, hoje pessoas estão à procura de uma cesta de manga, que tornou-se essa lenda, e que dentro da história a moça recusou. Então, às vezes é interessante que pessoas talvez dariam a vida para ter aquilo que nós temos, ou aquilo até que nós esnobamos. E essa simbologia, ela pode pegar várias vertentes, Essa recusa, ela não deixa de ser olhada, ou poder ser olhada, na questão de um amor não correspondido, ou de uma relação que não deu certo, Que de alguma forma as mangas que ele tanto se esforçou não foram suficientes para ela. Mas por outro lado, analisando friamente, ela não era obrigada a aceitar. E o poema não diz os motivos, por qual ela recusou. E poderiam ser vários. O amor do príncipe por ela poderia ser sincero, o esforço das mangas também. Mas ele seria uma boa pessoa? Não é mencionado, é questionável. Como ele tratava as pessoas. Como seria se ela aceitasse as mangas? Quais eram os defeitos dele? E outros motivos. Ela simplesmente poderia não querer aquelas mangas. Poderia ter ganho mangas de outra pessoa que chegou primeiro. Então acho que toda essa simbologia é válida. E esse foi um dos motivos de eu escrever o poema, fazer questão de publicá-lo. E inclusive, a capa do livro é inspirado nesse poema.
a capa que ficou muito bonita. Mas ele também está neste outro livro meu de poesia, Textos Sinceros, Poemas para Ela, porque no meu julgamento ele também casava bem com a proposta dessa outra obra. Não é comum eu repetir poemas em mais de uma obra, isso raramente acontece, mas esse caso em específico ganhou essa condição. E talvez todos nós estamos de alguma forma nessa situação, ou tendo mangas ofertadas, ou procurando as mais belas mangas para oferecer para alguém, ou simplesmente procurando uma lendária cesta dourada de mangas, que na esperança de nos curar do mal que nos aflige.